Aqui na quinta opção, eu quero te mostrar agora sobre planejamento e controle de obras. Milton, está fugindo um pouco. Sim, está fugindo um pouco. Porque o orçamentista, ele não fica preso ao orçamento de obras. Eu já mostrei para vocês vários serviços que o orçamentista pode prestar além do orçamento. E agora eu vou falar para vocês também do planejamento e do controle de obras. Essa área é correlata com o orçamento. Se você quer ser um bom planejador, você precisa entender de orçamento. Se você quer ser um bom orçamentista, você precisa entender de planejamento, tá? Mas geralmente são áreas tratadas de forma separada. Então nós temos uma equipe que lida diretamente com custos e com orçamento de obras, e nós temos outra equipe que lida diretamente com planejamento, acompanhamento e controle de produtividade, controle de gasto, né? O controle realmente da obra, do andamento da obra. Aqui dentro da área de planejamento, nós temos pelo menos esses 5 serviços que um orçamentista pode prestar. O primeiro deles é o cronograma físico. Então, você aprende a estimar ali os prazos de duração de cada serviço, com base na quantidade do serviço e na produtividade planejada, né, na produtividade esperada para aquele serviço, e elabora o cronograma, que é então esse documento que mostra os prazos ali da obra. Depois do cronograma físico, nós temos o cronograma físico-financeiro, que é quando nós atribuímos valores para os serviços ou para as etapas daquele cronograma, para entender qual vai ser ali o desembolso da obra, né? Como que esse desembolso vai acontecer de forma distribuída no tempo, seja ali semanalmente, mês a mês, por serviço, enfim, nós atribuímos valores para o cronograma físico, né? E esse cronograma físico, não tenha dúvidas, ele é fundamental para uma boa gestão de uma obra. Nós precisamos entender ali qual vai ser a dinâmica de entrada de dinheiro, né, ou seja, de faturamento, e qual que é a dinâmica de saída de dinheiro, ou seja, de gastos, de custos com a produção da obra. Em determinados momentos numa obra, você vai ter o gráfico mostrando que nós estamos gastando muito e que nós estamos faturando pouco, porque tem algum serviço que está tendo mais custo do que deveria, ou porque ele tem um lucro menor naquele serviço. Então, o cronograma físico-financeiro é uma ferramenta fantástica de gestão de obras, tá? E que um orçamentista pode muito bem aprender a desenvolver ele e desenvolver ele com excelência, dada, né, a sua base, dada ali a sua experiência, o seu conhecimento de custos de obras. Um outro documento importante seria o planejamento de fluxo de caixa. Como eu falei para vocês, vão existir momentos em que nós vamos gastar mais, vão existir momentos em que nós vamos faturar mais. E isso varia ao longo da obra. Só que a empresa precisa se planejar com relação ao fluxo de caixa. Determinadas obras se tornam inviáveis porque para realizar a empresa precisaria investir um valor, mas ela só viria a reaver esse valor meses depois. Nesse caso, a empresa vai ter que planejar um empréstimo, um financiamento, para ela conseguir ter caixa para rodar a obra. Então, o planejamento do fluxo de caixa é um passo além, né, no planejamento, é um passo além no estudo aí da engenharia de custos e que é muito bem remunerado. Profissionais que sabem fazer isso, profissionais que têm entendimento aprofundado disso aqui, se destacam e se destacam muito. Jennifer está aqui com a gente, seja bem-vinda, Jennifer. Raimundo também. Raimundo, inclusive, trabalha muito com obras públicas, ele sabe do que eu estou falando. Um planejamento de fluxo de caixa mal pensado, ou um fluxo de caixa que fica prejudicado por algum motivo contratual, cara, ele pode quebrar uma empresa. O fluxo de caixa é muito, muito importante. Essa é uma análise muito avançada e os orçamentistas saem na frente na corrida por entender bem desse fluxo, tá? Tenham isso em mente. O fluxo de caixa, ele é fundamental para uma empresa ter sustentabilidade ao longo do contrato e para que ela consiga sobreviver, né? Afinal, se a empresa precisa investir 1 milhão todos os meses, e nos primeiros meses ela só recebe 500 mil de volta, chega um momento em que ela está tão negativa no caixa que talvez ela não pague as próprias contas. E isso é interessante de se pensar, porque compra de material você compra com crédito. Você compra material, emite boleto e paga daqui 28 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias alguns materiais, né? Mas folha de pagamento você não paga com crédito. Você precisa ter disponibilidade na conta da empresa. Precisa de caixa. Então, ter um bom planejamento para o fluxo de caixa de uma obra e da empresa é algo fundamental. Não tenha dúvida que o profissional que sabe fazer isso aqui, ele presta um serviço que é muito bem remunerado, tá bom? Por outro lado, eu vou te falar agora de um serviço aqui que quase ninguém conhece. Eu acho que eu, inclusive, nunca vi ninguém falar. Eventograma. O que é um eventograma? Um eventograma é como se fosse um cronograma de marcos contratuais. Como o nome sugere, é um diagrama de eventos. Milton, o que são eventos? Esses eventos podem ser a desforma da última laje,
Um outro evento pode ser a retirada completa do escoramento. Um outro evento pode ser a entrega do piso revestido e rejuntado limpo. Um outro evento pode ser o início das alvenarias. Um outro evento pode ser o enchimento da caixa d'água. A gente marca ali marcos contratuais, eventos que quando nós chegarmos nesse evento, uma determinada ação vai acontecer. Milton, que tipo de ação? Pagamento. Medição. Existem contratos, por exemplo, que eles não vão te pagar uma vez por mês. Eles vão te pagar nos marcos contratuais. Então a empresa, quando terminar as fundações, recebe uma determinada quantia, recebe uma medição naquele marco. E dentro desse contrato, o próximo marco, por exemplo, é o término das estruturas. Então a empresa tem que ter caixa, tem que ter fôlego para segurar as pontas até esse marco. Talvez daqui 2 meses, 3 meses, enfim, daqui X tempo. E a medição, a próxima medição, só vai ser feita nesse marco. Então nós desenvolvemos aí um eventograma. É como se fosse um cronograma de marcos contratuais, tá bom? Isso aqui é um serviço que você pode prestar e, inclusive, você pode prestar ele de forma linkada com o físico financeiro. Ou seja, em tal evento, o cliente pode pagar tantos por cento do contrato, porque é o que está mais ou menos equivalente aos serviços que foram prestados naquele período até aquele marco, tá bom? E também nós temos aqui um outro serviço muito comum, que é o de acompanhamento de obras pensando em planejamento. Então você faz uma implantação, faz um planejamento inicial com os cronogramas, planejamento de fluxo de caixa e ao longo da obra você faz visitas periódicas para medir e acompanhar aquela obra e então fazer uma avaliação, um controle de como que o planejamento está se dando na prática. Aqui o valor está em tomar decisões de forma antecipada. Pessoal, controle. A gente sempre está falando controle, tomada de decisão antecipada. Controle, previsões antecipadas. A ideia de fazer esse acompanhamento... Perdão. A ideia de fazer esse acompanhamento é que no desenvolver da obra, você veja aquilo que está atrasando, veja aquilo que está indo bem, que está indo rápido e, tome decisões acertadas de forma preventiva para corrigir isso ou para já criar uma disponibilidade que vai cobrir um atraso, que vai cobrir um prejuízo. Então, se eu sei que um serviço está indo devagar e eu estou percebendo isso, eu tenho que aumentar meu efetivo. Talvez eu tenha que relacionar mais um maquinário para esse serviço, para ganhar produtividade e ganhar o tempo que eu perdi lá atrás. Ou então, cara, as nossas formas estão demorando. Então, na armação eu vou ter que ganhar tempo. Eu já preciso aumentar o meu efetivo de armadores, talvez trazer um empreiteiro de armação para eu produzir mais rápido e eu diminuir o meu prazo de armação para que eu mantenha ali o meu marco, por exemplo, a data da concretagem de uma laje, tá bom? Então, a gente sempre está pensando nisso. É aquela situação, cara, eu queria emassar um pavimento inteiro antes de começar a pintura, mas o meu prazo apertou, já preciso tomar uma decisão para manter a entrega do pavimento. Então, talvez a gente separa os cômodos, trabalha com massa em um cômodo, no outro dia, quando o cômodo já está liberado, a massa já secou, já curou bem, a gente já começa a pintura, a gente começa a sequenciar dentro do pavimento para ganhar prazo. Enfim, então, a grande vantagem de fazer um bom acompanhamento de obras, um bom controle do planejamento, não é só ter o controle, tá? Mas sim traçar estratégias corretivas para recuperar tempo, recuperar custo enquanto é tempo, enquanto é possível. Pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso aqui, e a gente conclui aqui alguns serviços bem diferentes que o orçamentista pode prestar, tá bom? Eu agradeço vocês que estiveram aí comigo, e eu quero de novo refazer esse pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A minha meta aqui é fazer você, engenheiro civil, enxergar o tamanho dessa oportunidade que nós temos, certo? No mercado da engenharia de custos e como que você pode atuar nesse mercado, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você seja recém-formado ou nunca tenha feito um orçamento na sua vida. Então eu agradeço a presença de todos vocês, peço que se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os colegas que precisam ver esse conteúdo e nós nos vemos na quarta-feira que vem.